Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda. E ao iniciar, eu quero receber cada pessoa que escuta a gente oferecendo uma bênção divina para o seu dia e semana. Que seja um tempo de muita paz, clareza e força para todo mundo que está acompanhando a nossa análise hoje. Amém. É sempre muito bom estar aqui para mais um mergulho desses. E hoje a gente tem um material que é, assim, denso, mas fascinante. Muito denso, nós preparamos algo realmente especial. A gente vai entrar de cabeça no primeiro capítulo do livro bíblico de Abacuque. E para guiar essa nossa conversa, nós estamos usando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NAA, junto com as percepções de um comentário bíblico excelente do especialista J. Ronald Blue. Exato. E é um material que traz um peso histórico e literário que é difícil até de medir. Nossa missão aqui não é simplesmente ler um texto antigo como se fosse um documento morto, né? Longe disso. A ideia é explorar como um profeta lidou com um dos dilemas mais antigos e frustrantes da experiência humana, que é aquela aparente natividade divina quando tudo ao redor é um caos absoluto. É aquela sensação de que a injustiça venceu e ninguém está fazendo nada. Pois é. A gente vai tentar entender esse diálogo incrivelmente tenso que, olha, quase parece uma audiência judicial entre Abacuque e Deus. E descobrir o que isso ensina sobre perspectiva, sobre conflitos geopolíticos e sobre a nossa própria angústia diante do mundo. E é uma premissa muito forte, porque para quem talvez imagine que os textos proféticos são sempre mensagens super serenas, daquelas que o profeta está flutuando numa nuvem de tranquilidade. Nossa, passa muito longe disso. Totalmente. O livro de Abacuque já começa quebrando essa expectativa logo na primeira linha. Ele abre com a palavra sentença. O texto diz que foi uma sentença revelada ao profeta. E lendo as notas de contexto do J. Ronald Blue, fica muito claro que tem uma carga emocional gigantesca só nessa primeira palavra. Sim, e olhar para o hebraico original muda completamente o jeito que a gente enxerga essa cena. O que exatamente tem no hebraico aí? A palavra que costuma ser traduzida como sentença ou oráculo é massá. E a raiz dessa palavra vem de um verbo que significa literalmente levantar ou erguer. Erguer no sentido físico mesmo. Isso. Então, a melhor tradução conceitual para isso seria um fardo, uma carga física. Não é um recadinho leve, não é um aviso trivial ou uma previsão do tempo, sabe? É algo muito pesado. Caramba. Quando o texto diz que ele recebeu essa sentença, significa que colocaram uma tonelada de responsabilidade e de angústia nos ombros dele. A mensagem praticamente esmaga o profeta antes mesmo de ele conseguir falar. Isso já define perfeitamente aquele tom de desespero que a gente vê logo na sequência, né? Com certeza. O peso é real. Porque logo ali, nos versículos 2 a 4, a gente entende o porquê desse fardo ser tão insuportável. Abacuque não está pregando numa praça de forma calma. Ele está, na verdade, batendo de frente com Deus. Ele está cobrando uma atitude. Sim. Ele diz algo como: "Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás?" É um cenário de pura desolação. Ele relata que está cercado por violência, litígios, discórdias, tudo isso dentro da própria nação dele, lá em Judá. O problema estava dentro de casa. E tem uma frase que salta muito aos olhos nessa leitura. Ele afirma que a lei se afrouxa. Livro de regras religiosas. Ela era o tecido que segurava a sociedade inteira. Era a base de tudo. Exato. A pesquisa histórica que o comentário traz aponta que as instituições civis estavam em colapso total. Esse termo afrouxar, no original, sugere que a lei sofreu uma paralisia. Ela tomou um nocaute e ficou dormente. Tipo um apagão institucional? Perfeito. Os tribunais não funcionavam, os subornos rolavam soltos e Abacuque observa que os ímpios cercam os justos. Ou seja, as pessoas honestas estavam sendo engolidas por um sistema judicial e político corrompido, onde a justiça nunca acontecia. Ou, o que é pior, a justiça era torcida para favorecer quem tinha mais poder, né? Precisamente. Era a falência do sistema. E o que me chamou muito a atenção na análise do J. Ronald Blue é como ele enquadra o estado psicológico de Abacuque no meio dessa bagunça toda. Ele usa um termo bem específico da oftalmologia para descrever como o profeta e o povo enxergavam a crise.
Ah, sim. Ele fala da miopia. Isso, miopia. O comentário diagnostica o problema deles como uma grave miopia social e espiritual. E é uma metáfora cirúrgica. Miopia no sentido de ter a visão curta focada só no que está colado no rosto. Eles só viam o caos imediato. Exatamente. Abacuque olhava para a rua da cidade dele, via a corrupção dos líderes, a violência política, a opressão de quem era mais vulnerável e ele entrava em parafuso. Faz sentido. Ele ficava se perguntando por que aquele mal local não era punido, mas a visão dele estava presa nas fronteiras do próprio país. Ele não conseguia ver o tabuleiro global inteiro. Ele só estava olhando para a peça que estava quebrando bem ali na frente dele. Nossa, e essa é uma ponte muito direta com a nossa realidade. É impossível não se identificar com isso. Totalmente humano, né? É um reflexo muito atual. Qualquer pessoa que consome notícias hoje entende essa sensação perfeitamente. Sabe quando a gente pega o celular de manhã, começa a rolar o feed de notícias e só vê manchete de corrupção, impunidade, crime, crise? Dá uma impotência gigante. O misastão. Exato. E surge aquele mesmo questionamento silencioso. Por que as pessoas que destroem a sociedade não enfrentam as consequências? Por que parece que a nossa lei hoje também está afrouxada ou paralisada? A dor de Abacuque é muito familiar para quem anseia por justiça, mas só consegue ver a bagunça no curto prazo. E é bem no pico desse desespero, no auge dessa miopia toda, que vem a resposta divina. E é aí que o texto dá uma guinada absurda. Porque não é uma resposta reconfortante, né? Nem um pouco. Não tem aquele afago tipo, calma, vai ficar tudo bem. Nos versículos 5 a 11, a instrução central é para que ele troque as lentes dos óculos. A mensagem diz: olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados. É um choque de realidade. É uma ordem direta para tirar os olhos do quintal e olhar para o cenário geopolítico mundial. Deus avisa que algo tão inacreditável tá para acontecer que se fosse contado como fofoca, ninguém iria acreditar. É como dizer, se o problema interno parece ruim, olha para fora e vê o que está vindo na direção de vocês. E essa revelação simplesmente muda a escala do problema. Qual é a bomba geopolítica que cai no colo de Abacuque aí? A bomba é um instrumento que vai ser usado para disciplinar a nação. A mensagem revela: pois eis que trago os caldeus, que é o povo que a gente conhece como os babilônicos. Os babilônios. E para entender o peso disso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, ali por volta do ano 620 a.C. O que estava acontecendo no mundo nessa época? O Oriente Próximo estava passando por uma transição de poder extremamente violenta. A Assíria, que foi o grande império de terror por muito tempo, estava desmoronando. Nínive ia cair. Só que nesse vácuo de poder, a Babilônia estava subindo como um foguete. E eles não eram pessoas pacíficas, obviamente. Muito pelo contrário, eles eram uma máquina militar inovadora e de uma crueldade assustadora. Lendo as descrições no texto da Naá, o negócio é de arrepiar. O profeta usa umas metáforas que são muito vívidas. Primeiro, eles são descritos como uma nação cruel e impetuosa, que marcha pela terra para tomar casas que não são deles. Eles ignoravam completamente qualquer ideia de soberania alheia. Sim, o texto diz que o direito e a dignidade procedem deles mesmos. Ou seja, eles são a própria lei, fazem o que querem. Mas as imagens com os animais são as que grudam na memória. Ah, as comparações são fantásticas e aterrorizantes. Ele diz que os cavalos dos babilônios são mais ligeiros do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. E tem um motivo biológico muito preciso para ele escolher esses animais específicos. O comentário destaca bem isso. Conta pra gente. Um leopardo é um predador conhecido pela explosão muscular. A aceleração dele no bote é absurda. Então, comparar a cavalaria ao leopardo significa que o exército babilônico avança numa velocidade que não dá para prever nem reagir a tempo. E os lobos? A imagem dos lobos ao anoitecer é pior ainda. Pensa bem, um lobo no fim do dia passou horas e horas sem comer. Ele está no limite absoluto da fome, do estresse e da agressividade. Nossa, é uma matilha desesperada. Exato. O exército invasor não vem só para ocupar espaço, eles vêm vorazes,
prontos para estraçalhar quem tiver pela frente. E não para por aí. O texto continua com mais bicho. Ele diz que eles voam como águias ou abutres, dependendo de como se traduz a palavra ali, que se precipitam para devorar. Eles não recuam. A sensação é a de uma avalanche humana. O povo invadido pisca o olho e já foi engolido. Uma blitzkrieg do mundo antigo. Bem isso. Mas além de serem muito rápidos, o que tornava eles tão impossíveis de parar nessa arte da guerra? Era uma mistura de engenharia de ponta para a época, com uma arrogância sem limites. Eles não achavam que ninguém era uma ameaça real. O texto relata que os babilônios simplesmente zombavam dos reis inimigos. Os príncipes eram motivo de piada. Eles riam das defesas, né? Riam na cara de muralhas gigantescas. O motivo, eles tinham dominado a tática das rampas de terra para cercar cidades. E como isso funcionava no campo de batalha? Era uma tortura psicológica terrível. Em vez de mandar milhares de soldados para morrer tentando arrombar um portão de madeira grosso, eles montavam um acampamento e usavam engenheiros e prisioneiros de guerra para amontoar terra, entulho e pedra. Construindo uma ladeira. Exatamente. Dia após dia, construindo uma montanha artificial que ia subindo, subindo, até chegar no topo da muralha inimiga. E quem estava dentro da cidade ficava só olhando, sem poder fazer nada, a própria rampa da morte sendo construída na porta de casa. Que desespero! Quando terminava, os babilônios só caminhavam por cima do muro. É por isso que Abacuque diz que eles juntam cativos como quem junta areia. Era tanta gente presa que perdiam a conta. O que nos leva para a observação mais perturbadora dessa parte toda. O versículo 11 fala que eles passam como vento e se tornam culpados. E o motivo é chocante. Eles são um povo cujo Deus é a própria força. Força bruta era a religião deles. Eles não prestavam contas a nenhuma ética. Como que o J. Ronald Blue resume essa mentalidade no comentário dele? Ele cria uma imagem genial e muito fácil de visualizar. Ele chama os babilônios de um gigantesco aspirador de pó. Um aspirador militar. Isso, um aspirador cósmico sugando o Oriente Próximo inteiro. Eles varriram o mapa, sugando riqueza, recursos, reinos inteiros, sem um pingo de peso na consciência. Era poder puro operando sem filtro moral. E é aí que dá um curto-circuito colossal na cabeça de Abacuque. Porque se a queixa inicial era sobre a lei não funcionar em Judá, agora ele bate de frente com um problema teológico 1000 vezes mais difícil de engolir. O remédio pareceu pior que a doença. Muito pior. A cura é um aspirador de pó letal. E isso leva a gente para a parte mais complexa daquele capítulo. É a crise de lógica máxima. Para a gente entender o pânico do profeta, temos que lembrar que Judá acreditava cegamente numa aliança com Deus. Eles se viam como povo escolhido, intocável. Isso. Eles sabiam que tinham falhas, claro, mas eles tinham as promessas de Abraão, de Davi. Na cabeça deles, essa conexão com o divino era um escudo absoluto contra a aniquilação por um império estrangeiro que não seguia o mesmo Deus. E o choque do Abacuque fica muito claro nos versículos 12 ao 17. Ele basicamente joga o argumento na mesa e diz: olha só, tu és Deus desde a eternidade, teus olhos são tão puros que não suportam o mal. Como é que tu fica em silêncio quando os perversos devoram pessoas mais justas que eles? A matemática dele não bate. Não tem como bater. Judá estava corrompida, sim, mas a Babilônia era um moedor de carne. Como que um ser perfeitamente justo pode terceirizar uma disciplina para um império infinitamente mais cruel e sanguinário? Essa talvez a maior pergunta da história humana, né? Como que a santidade permite o uso da maldade brutal? Exato. E no meio desse furacão mental, Abacuque faz um movimento muito interessante de resiliência. Em vez de simplesmente jogar a toalha e abandonar a fé, ele lança uma âncora filosófica. E qual é a base dessa âncora que ele encontra para não enlouquecer? Ele se apega à essência de quem ele acredita que Deus é. Lá no versículo 12, mesmo apavorado, ele chama Deus de rocha. E ele solta uma declaração abrupta: não morreremos. Ele crava isso. O dele absoluto é para corrigir e não para exterminar o povo de vez. É uma capacidade de adaptação mental muito rara. Ele admite que não entende o método, mas confia no caráter da rocha. Mas, claro, encontrar um pouco de ordem teológica no caos não diminui o horror físico da guerra. De jeito nenhum. O sofrimento prático continuava lá.
E aí que o texto apresenta uma analogia que é, assim, das mais angustiantes e graficamente tristes da literatura antiga. A metáfora da pescaria. É muito pesada. Ele tira o foco dos leopardos e lobos e foca na humanidade. Abacuque reclama que as pessoas estão sendo tratadas como peixes do mar, como criaturas que se arrastam e não têm governante. É a quebra total da dignidade humana. A metáfora rebaixa nações inteiras a cardumes desorientados. Um monte de peixe mudo, sem proteção nenhuma contra um pescador industrial gigante. E os detalhes da técnica de pesca são de revirar o estômago. O texto diz que os babilônios pescam as nações com anzol e juntam o povo nas redes, especialmente na rede de arrastão. E tem um detalhe histórico bizarro sobre esse anzol, não tem? Tem sim. A arqueologia confirmou isso. A gente sabe hoje, por causa de relevos de pedra escavados lá na região da Mesopotâmia, que eles literalmente usavam anzóis nos prisioneiros. Anzóis de verdade. De metal. Eles cravavam argolas ou anzóis no nariz ou nos lábios dos reis e prisioneiros capturados, amarravam uma corda e saíam puxando em fila para o exílio. Era o ápice da humilhação pública. Que coisa terrível! Uma crueldade pensada nos mínimos detalhes, para destruir o psicológico de quem sobrava. E a imagem da rede de arrastão complementa isso de forma assustadora. Porque a rede não escolhe o que pega. Exatamente. Quem entende o básico de pesca sabe que a rede de arrasto vai até o fundo e simplesmente raspa tudo. Vem o peixe bom, o peixe ruim, lixo, destrói os corais. É a imagem de uma invasão que varre populações inteiras sem perguntar quem é culpado ou inocente. E isso ao mundo, para fora d'água, e deixa todo mundo sufocando no convés do navio. E o texto relata que, enquanto o povo sufoca, o pescador, no caso, o império invasor, se alegra e fica muito satisfeito com aquela captura enorme. E essa satisfação insensível engatilha outro fenômeno muito bizarro que o profeta observa. O inimigo fica tão inebriado com a glória da conquista que eles fazem o quê? O texto diz que eles oferecem sacrifício à sua rede e queimam incenso à sua rede de arrastão. Isso é fascinante do ponto de vista do comportamento humano diante do poder. Demais, porque quando a gente pensa em idolatria no mundo antigo, a mente vai direto para estátuas de ouro, deuses com cabeça de bicho, templos enormes. Mas aqui a idolatria é outra. Eles estão adorando uma tecnologia bélica. Eles estão prestando culto para a própria ferramenta de guerra. É uma adoração super pragmática. Por que eles faziam isso, segundo a pesquisa? O que motivava acender incenso por uma rede de pesca inanimada? O G. Ronald Blue destaca uma frase central no texto para explicar isso. Foi por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. É uma justificativa fria e puramente utilitária. Eles idolatravam o que dava resultado. Exato. Eles não precisavam de uma explicação mística. A rede de arrastão, que aqui é o símbolo da máquina militar eficiente, era a grande responsável pelo sucesso deles. A rede trazia o ouro, os escravos e os banquetes luxuosos. Então eles endeusavam o próprio instrumento do poder financeiro deles. Como você falou antes, o deus deles é a própria força. Eles transformaram a eficiência brutal, a capacidade técnica de destruir os outros em uma verdadeira religião, a idolatria do sucesso e da competência bélica. É a celebração máxima da autossuficiência, alimentada por recursos dos outros. E, assistindo essa monstruosidade operar pelo mundo livremente, o Abacuque termina esse ciclo de reflexões com uma pergunta que fica vibrando no ar. Não tem uma resposta fácil no fim do capítulo. Nenhuma. Ele joga no ar a exaustão de quem assiste à injustiça global e pergunta: será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Ele quer saber se tem um limite para a tolerância da história com esse acúmulo de poder. Esse negócio de encher e esvaziar a rede de arrasto, consumindo nações para alimentar a máquina, vai até não sobrar mais nada no mundo. E o capítulo 1 suspende a narrativa exatamente nessa nota de tensão. É um gancho gigante. Mas, se a gente tentar sintetizar essa riqueza toda, essas análises do texto e do comentário, dá para tirar algumas lições vitais sobre o comportamento humano na crise. A primeira delas é que o questionamento visceral da realidade
não significa falta de fé ou abandono de princípios. A indignação não precisa ser silenciada. Abacuque mostra que levar as dúvidas mais agressivas adiante é parte do processo de quem tenta entender o mundo. E ao lado disso fica o convite desconfortável de olhar além do nosso próprio umbigo, não é? Sem dúvida. É o remédio para aquela miopia que a gente comentou. O desafio de perceber que o desastre que está acontecendo no nosso bairro não é o limite de tudo. A justiça e a história operam em ciclos muito longos, usando peças que a gente não compreende de imediato. Demanda muita paciência. Muita paciência e humildade, porque a visão de curto prazo só traz desespero. É uma mudança de paradigma enorme. E para amarrar todas essas ideias de hoje, eu queria propor um pensamento final para quem nos ouve, uma camada extra de reflexão baseada nessa máquina insaciável da Babilônia. O que você tem em mente? Nós vemos que eles construíram um império através de inovações terríveis que esmagavam velhas fortalezas, varrendo sistemas antigos sem pedir licença. E eles ficaram tão orgulhosos dessa capacidade de destruição que começaram a adorar a ferramenta. Eles adoravam as próprias redes de arrastão. Sim, o altar da eficiência. Exato. Se a gente olhar para a nossa era contemporânea, nós vivemos em um mundo apaixonado pelo conceito de inovação disruptiva. E isso não está só na tecnologia, está em indústrias inteiras, em modelos econômicos, que são elogiados exatamente pela velocidade com que eles quebram sistemas antigos. Eles raspam fundo do mar em busca do máximo de lucro. Exatamente isso, a rede de arrastão moderna. Muitas vezes raspando tudo sem considerar o custo humano de quem é sugado no processo. As pessoas perdem empregos, culturas mudam rápido demais. A reflexão que fica é, será que a nossa sociedade não está secretamente adorando a própria velocidade com que quebra as coisas? É uma excelente provocação. Será que a gente não está queimando incenso no altar da disrupção constante, fascinados com ferramentas de domínio tecnológico, operando como uma grande Babilônia contemporânea que só acelera e nunca olha para trás para ver o que foi esmagado na esteira? Fica esse questionamento profundo para acompanhar a reflexão de cada pessoa durante a semana. Muito obrigada por embarcar nessa análise tão densa com a gente e, como combinamos, Deus abençoe todos os ouvintes.